O terceiro mecanismo para transferência de calor é o de radiação térmica. Todo corpo emite energia por radiação desde que esteja a uma temperatura superior ao zero absoluto. O corpo ideal, o radiador ideal, é denominado corpo negro. O poder de emissão de energia deste corpo ideal é expresso através da lei de Stefan-Boltzmann. Essa lei especifica que o poder emissor desse radiador ideal é expresso através do produto da constante de Stefan-Boltzmann pela temperatura absoluta elevada à quarta potência. Um corpo real tem um poder de emissão de energia inferior ao do corpo negro. A fração de emissão em relação à do corpo negro é denominada emissividade, designada aqui nesta equação pela letra epsilon. Observe que o E é o poder de emissão do corpo real, expresso em unidades de fluxo de calor, watt por metro quadrado. Sempre importante frisar que a temperatura que aparece nesta equação é a temperatura absoluta. Vamos examinar agora o que acontece com a energia que incide sobre um corpo através do mecanismo de radiação. Esta energia é designada aqui na figura pela letra G, irradiação. Essa energia que incide sobre uma superfície, ela pode ter três destinos. Uma fração dela pode ser refletida, outra fração pode ser absorvida pelo corpo e a terceira fração transmitida. As frações de cada uma dessas parcelas são designadas pela letra ρ, refletância, alfa, absortância e tal, transmitância. Por conservação de energia, observamos que a soma dessas três parcelas deve se igualar ao G, que é a irradiação. Consequentemente, os valores de absortância, refletância e transmitância somados devem ser iguais a 1. Uma aproximação de engenharia muito comum é assumir que os corpos reais têm comportamento de corpos cinzas. Para estes corpos, vale a lei de Kirchhoff, que determina que a absortância e a emissividade têm valores iguais. Esta lei será demonstrada no capítulo mais específico sobre radiação, mais ao final deste curso. Uma outra consideração que será feita através desta disciplina é a de que os gases são transparentes para a radiação térmica. Esta consideração é bastante correta para gases apolares e aproximadamente correta para gases polares, especificamente o CO2 e a água. Para esses dois gases, isto constitui uma aproximação que em algumas situações deve ser corrigida para que possamos fazer avaliações mais corretas da quantidade de energia trocada por radiação. Em situações práticas de engenharia, é muito comum termos que avaliar a quantidade de energia trocada por radiação entre duas superfícies. Uma situação comum é que é apresentada nesta figura, onde temos uma superfície completamente envolta por uma vizinhança. Neste caso, como será demonstrado também mais à frente, a troca líquida de calor por radiação entre as duas superfícies pode ser expressa pela equação apresentada no slide, onde temos o produto da emissividade da superfície que está a temperatura Ts, multiplicada pela constante de Stefan-Boltzmann e pela diferença da quarta potência das temperaturas absolutas da superfície e da vizinhança. Logicamente, essa expressão ela vai fornecer um valor de energia expresso em watt por metro quadrado, unidades de fluxo de transferência de calor. Em situações onde além da radiação temos convecção presente, a quantidade de energia trocada pela superfície e a vizinhança e o meio que a envolvem
é obtida através da soma das parcelas devida à radiação e à convecção. Um algebrismo bastante comum relativo à parcela de troca de calor por radiação é a que é apresentada neste slide. Para fazer esse desenvolvimento é utilizado o conceito de produtos notáveis, onde a diferença da quarta potência das temperaturas é desmembrado através de produto de soma dos quadrados das diferenças e dos quadrados das somas das temperaturas da superfície e da vizinhança. Através de um procedimento matemático é possível, então, expressar esse termo de troca de calor por radiação, definindo um coeficiente de transferência de calor por radiação que fica expresso pelo produto da emissividade da superfície, constantes de Stefan Boltzmann, a soma do quadrado das duas temperaturas envolvidas, da temperatura da superfície e da vizinhança, multiplicado pela soma das temperaturas da superfície e da vizinhança. Com isso, se define um coeficiente de transferência de calor por radiação, que pode ser somado ao coeficiente de transferência de calor por convecção. E aí, isso permite a linearização do termo de transferência de calor por radiação também. Dessa forma, o fluxo total de calor da superfície, trocando calor com a vizinhança e com o fluido, pode ser expresso através da soma das duas parcelas de radiação e de convecção. Observe que no caso da radiação, a temperatura que aparece é a da vizinhança e no caso da parcela de convecção, a temperatura que aparece é a temperatura do fluido numa região afastada da camada limite. Logicamente, há algumas situações onde essas temperaturas, a da vizinhança e a temperatura do fluido, são iguais, e aí, neste caso, podemos definir um coeficiente global de transferência de calor, que vai ser a soma do coeficiente por radiação e do coeficiente por convecção. Para encerrar essa apresentação inicial sobre o mecanismo de radiação térmica, é proposto aqui um exemplo. Neste exemplo, temos uma tubulação de vapor sem isolamento que passa por uma sala onde o ar e as paredes estão a 25 centígrados. O diâmetro externo da tubulação é de 70 milímetros, a sua temperatura superficial e emissividade são 200 centígrados e 0,8, respectivamente, e o coeficiente de transferência de calor por convecção é equivalente a 15 watts metro quadrado Kelvin. É pedido, então, para se avaliar o poder emissivo da superfície e a troca de calor por radiação com a vizinhança e, finalmente, a taxa total de perda de calor por unidade de comprimento da tubulação. A sugestão é que vocês pausem o vídeo agora e resolvam esse exemplo e, posteriormente, comparem com a solução que é apresentada a seguir. A figura apresenta de forma esquemática o sistema descrito no exemplo. Temos então a tubulação, está sendo considerado um comprimento de referência de 1 metro, o ar e a vizinhança, ambos a 25 centígrados. O poder de emissão de energia por radiação da tubulação é expresso através da equação onde temos o produto da emissividade, constante de Stefan Boltzmann, e a temperatura absoluta elevada à quarta potência. Neste caso, o valor é obtido pelo produto de 0,8, que é a emissividade da superfície, a constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado por Kelvin elevado à quarta potência, multiplicada pela temperatura absoluta elevada à quarta potência. Neste caso, o valor obtido é em torno de 2,3 kW por metro quadrado. A troca de calor total por radiação com a vizinhança é dada pela expressão emissividade, sigma, diferença da quarta potência das temperaturas da superfície e da vizinhança, ambas nas temperaturas absolutas. O resultado vai fornecer um valor de fluxo equivalente a aproximadamente 1,9 kW por metro quadrado, e em termos de taxa, este fluxo deve ser multiplicado pela área superficial da tubulação, considerando um comprimento de 1 metro,
temos que essa área é equivalente a π vezes d, vezes o comprimento equivalente, 1 metro, e o resultado é equivalente a 421 watts. Finalmente, a taxa total de perda de calor do tubo vai ser obtida através da soma das perdas por radiação e convecção. A parcela de convecção é obtida pela área superficial do tubo, multiplicado pelo coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a diferença entre a temperatura superficial e a temperatura da vizinhança. Observa-se que a taxa total é de aproximadamente 1 kW, sendo aproximadamente 40% relativa à parcela de radiação e 60% da parcela de convecção.